Olá, tudo bem? No vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre as irregularidades trabalhistas que ocorrem nos frigoríficos da JBS. Por trás da produção em larga escala, há uma realidade que muitas vezes é invisível, que é a luta por direitos básicos e condições de trabalho digna. Hoje vamos explorar um pouco essas principais questões desse ambiente de trabalho, desde a essencial pausa para a recuperação térmica até as graves denúncias de condições degradantes de trabalho. Neste bate-papo, iremos explorar os aspectos jurídicos e as complexas conversas que cercam os direitos dos trabalhadores da indústria frigorífica. E para nos guiar, convidamos o Dr. Rafael Barros e a doutora Lara Nogueira, que são especialistas em direito do trabalho. Fica agora com essas entrevistas exclusivas. Bom, agora que o doutor explicou pra gente um pouquinho, né, sobre a importância da gente entender sobre essa pausa que os trabalhadores precisam, eu vou fazer algumas perguntas para ele e ele vai dar mais uma explicação mais específica pra gente, certo, doutor? Certo, vamos lá. A primeira pergunta: qual é a fundamentação jurídica e a jurisprudencial para reconhecer o direito ao intervalo, mesmo fora das câmaras frigoríficas? Então, hoje em dia, a questão do intervalo para recuperação térmica, que são a questão dos trabalhadores que trabalham em ambientes extremamente frios ou refrigerados, ou ambientes que são aquecidos, tá? A fundamentação jurídica está dentro da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, dentro do artigo 253, que vem garantir esse intervalo mínimo para o trabalhador, tá? Em relação às jurisprudências, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, tem uma súmula, o qual já vem falando sobre esse assunto, que é a súmula 223, tá? A súmula 223 vem consagrar que o trabalhador que exerce essa função que trabalha em câmaras frias ou ambientes aquecidos, que ele tem esse direito à concessão de um intervalo de 20 minutos a cada período dessa jornada de trabalho, tá? E a súmula também vem falar que esses trabalhadores que exercem essas funções nesses ambientes, o qual tem essas influências, tanto frias ou quentes, além do intervalo, esses trabalhadores também têm o direito à insalubridade, conforme a NR 15 do anexo 9. Certo. Como é feito o cálculo das horas extras decorrentes da não concessão de intervalos de recuperação térmica? Então, vamos lá. O intervalo de recuperação térmica, ele é um intervalo de 20 minutos para cada jornada de 1 hora e 40 minutos. Então, o trabalhador que iniciou uma jornada às 8 horas, às 9h40, ele tem que parar e fazer um intervalo de 20 minutos. É isso que o artigo 253 fala, juntamente com a súmula 423 do TST. Tá? Então, a cada 1 hora e 40 minutos, que é o tempo máximo, esse intervalo ele pode ser diminuído para a empresa, mas não ficar um tempo inferior a 1 hora e 20 minutos. Então, entre 1 hora e 20 minutos e 1 hora e 40 minutos, a empresa tem que conceder ao trabalhador 20 minutos, que é chamado essa recuperação térmica do trabalho que ele exerce dentro dessas câmaras frias ou quentes. Certo. Qual reflexo o pagamento dessas horas extras pode gerar nos direitos trabalhistas do reclamante? Vamos lá. A empresa que não respeitou esse intervalo mínimo para o trabalhador recuperar-se de um período longo de trabalho, que é esses 1 hora e 40 minutos dentro de uma câmara fria ou num ambiente superaquecido, não concedeu, a empresa vai sofrer algumas penalidades. E as penalidades é isso que nós chamamos, né? Esses reflexos nas verbas do trabalhador. Não concedeu, a empresa vai ter que pagar horas extras desses 20 minutos para o trabalhador. E essas horas extras, que são computadas entre 50% e 60%, elas refletem em cima de todo o salário do trabalhador. Por exemplo, um mês ele vai ter o salário, então ele vai receber esses 20 minutos de cada dia multiplicado pelos dias trabalhados, com um acréscimo de 50%, ele vai receber no salário dele. E, consequentemente, ao final de cada período, por exemplo, 13º, essas horas, esse intervalo suprimido e não concedido e pago como hora extra, vai influenciar no 13º dele e férias que ele tiver quando ele estiver no período aquisitivo, tá? Numa suposta demissão do trabalhador, esse reflexo também vai cair sobre as verbas rescisórias dele. Aviso prévio, 13º, FGTS,
férias proporcionais ou férias integrais. Então, a não concessão desse intervalo, Yasmin, a gente consegue, ele tem um reflexo total em todo o direito que o trabalhador tem, desde o salário mensal, mais o recolhimento do FGTS, como nas férias, que ele vai ter um período aquisitivo e um período concessivo, também em cima dos reflexos em cima de 13º. E na suposta demissão sem justa causa, vai influenciar também em aviso prévio, e em outros casos também, se a empresa não conceder, ela pode sofrer várias sanções que vêm ser regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. Foi o caso, então, do julgamento da JBS, que eles tiveram algumas sanções disciplinares por conta de alguns trabalhadores. Exatamente. O Ministério do Trabalho, juntamente com a Procuradoria Federal do Trabalho, deve ter recebido alguma denúncia de trabalhador e aí eles foram fazer alguma pesquisa, atividade de campo para averiguar o que estava acontecendo. E chegando lá, eles detectaram esse desrespeito da empresa com seus funcionários. Então aí são aplicadas medidas administrativas e, caso não seja cumprido no primeiro momento, é aplicado multas na empresa. Certo. Como é calculado o total de horas extras a título de intervalo térmico suprimido? Então, esse cálculo ele é feito a partir daquela premissa que eu disse. A cada 1 hora trabalhada, o trabalhador tem 20 minutos de descanso. Esse 20 minutos, ele conta como jornada de trabalho. Então, assim, o trabalhador que trabalharia, um trabalhador normal, comum, que trabalha 8 horas diárias, o trabalhador que exerce funções em atividades de câmeras frias, resfriado ou câmeras térmicas, a hora dele trabalhada ela é reduzida por quê? Porque a cada 1 hora e 40 minutos ele tem que ter esse intervalo de 20 minutos. E esse 20 minutos é computado como trabalho na jornada dele. Então a carga horária dele do dia, em vez de ser 8 horas, vai ficar em torno de umas 7 horas trabalhadas, tá? Tirando os 20 minutos, né? É isso, porque os 20 minutos eles são contados como hora de jornada. Então, eles descontam os 20 minutos na carga final do dia. Certo. Segundo a CLT, a ausência de concessão dos intervalos térmicos pode gerar consequências para a empresa? Com certeza. Toda empresa ela está sendo fiscalizada e tem que cumprir o que diz a CLT, né? Se a partir do momento que a empresa desrespeita qualquer direito do trabalhador ou qualquer norma do trabalho, ela só pode vir sofrer sanções disciplinares administrativamente e em alguns dos casos ela pode ser representada ou pelo sindicato ou pelo Ministério Público do Trabalho Federal e consequentemente em ações para poder fazer cumprir essas determinações da lei e caso não cumpra ela venha a ser multada por trabalhador, por dias, até ela conseguir cumprir e adequar as suas normas para aquilo que a lei fala. Certo. As perguntas foram essas mesmo. Tem alguma coisa que o senhor quer complementar para a gente? Falar alguma coisa sobre, ou uma curiosidade, qualquer coisa? Pode ficar à vontade. Então, dentro desse viés do trabalhador que tem essa perspectiva, que trabalha dentro de câmeras frias ou em ambiente superaquecido, é importante a gente ressaltar que é necessário que a empresa tenha uma equipe de fiscalização que venha fiscalizar se o trabalhador realmente está cumprindo esses 20 minutos, tá? Por quê? Esses 20 minutos de descanso para recuperação térmica. Por quê? Porque é essencial a empresa pensar no coletivo dos seus colaboradores, na saúde dos seus colaboradores. Então, uma empresa que pensa na saúde, no coletivo, que concede rigorosamente esse descanso para a recuperação térmica, a um longo prazo, ela vai ter uma economia muito grande, porque ela diminui as demandas jurídicas, né, pela não concessão, e, consequentemente, o trabalhador que cumpre essa jornada desse descanso, ele tem, teoricamente, vir a não se adoecer ou não se ausentar da empresa. Um trabalhador fora da empresa é um prejuízo para a empresa, porque a empresa vai ter que arcar com o seu salário, encaminhar para o INSS
E para suprir a falta desse trabalhador, ela tem que contratar ou um temporário ou um outro trabalhador. Então, às vezes, é interessante as empresas terem esse viés de olhar e cuidar desses detalhes, porque por mais que pareça que seja oneroso para a empresa, a um longo prazo e olhando para um futuro, é uma economia muito grande, porque a ausência de um funcionário, ela vai ter que suprir esse funcionário com um outro funcionário. Seriam 2 salários ao mesmo tempo. Exatamente, né? O funcionário que está afastado, dependendo do período que ele vai ficar afastado, por exemplo, se for menos de 15 dias, a empresa tem que arcar. Com mais de 15 dias, a empresa tem que encaminhar esse trabalhador para o INSS, né? Mas como eu vou te dizer, os encargos trabalhistas dele vai continuar, porque ele continua sendo um trabalhador, e ela vai ter que contratar um outro trabalhador para poder suprir isso. Então, a um longo prazo, e respeitando as normas do direito do trabalho, é muito mais vantagem para a empresa e economicamente para ela viés. Certo. Gente, então a gente vai encerrar por aqui a nossa entrevista. Queria te agradecer, doutor Rafael, pela sua disponibilidade de tempo, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe para a gente sobre esse caso. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Eu agradeço você. A gente está aqui sempre disponível para poder estar esclarecendo. E claro que eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, para o direito do trabalho. Para quem está conhecendo, não é um bicho de 7 cabeças. É um direito muito bom de trabalhar. Claro que com as suas especificidades, né? Os seus detalhes. Mas é um direito que é muito mais um direito do trabalho, torna-se um direito social. A gente poder olhar para o trabalhador, olhar para a condição do trabalhador, cuidar da saúde dele, tanto dentro da empresa quanto fora, respeitando as normas trabalhistas, a gente traz um trabalho social muito grande. Doutor, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Bom, como foi visto anteriormente, tivemos um bate-papo com o Dr. Rafael Barros, onde ele esclareceu algumas de nossas dúvidas. E agora também vamos ouvir o depoimento da doutora Lara Nogueira, que também vai trazer várias informações novas e esclarecer outras dúvidas. Bom dia, doutora Lara Nogueira. Bom dia, Sara. A gente está aqui hoje, né, para falar um pouco sobre o caso da JBS, sobre situação degradante de trabalho, insalubridade dentro da empresa, que foi um caso, assim, que repercutiu bastante nas mídias. E vou pedir para vocês apresentar, vou te fazer umas perguntas. Pode começar. Tá bom, vamos lá. Olha, eu sou Lara Nogueira, sou advogada há aproximadamente 11 anos. Sou especialista na área de Direito do Trabalho e Direito Sindical. Vamos lá. A primeira pergunta para você é sobre quais são os direitos dos trabalhadores que trabalham, né, em câmeras frias dentro dos frigoríficos. Certo. A câmara fria, ela é um ambiente naturalmente frio, né? Então, assim, são temperaturas às vezes abaixo de 0, até às vezes menos 20 graus. Então, por ser um ambiente diferente, esses trabalhadores, eles têm direito, primeiramente, a um adicional de insalubridade, tá? Além ali dele ter que receber todos os equipamentos, né, para ele adentrar nesse ambiente, como luvas térmicas, botas, calça, jaleco, máscaras, todos os equipamentos de segurança do trabalho, que a gente chama de EPI, ele tem direito a esse adicional de insalubridade, que pode variar aí de 20% até 40%. 10%, 20% ou 40%. Pode variar esse adicional, e aí quem vai balizar isso, né, é um técnico de segurança do trabalho. Além disso, ele vai ter direito a pausas térmicas a cada 1h40 de trabalho. Ele vai ter 20 minutos de pausa, de recuperação térmica para sair daquele ambiente, o corpo, né, voltar ali ao normal. E ele também precisa ter também os intervalos térmicos. Então, a cada 1h40 de trabalho, ele vai ter 20 minutos ali para ele se recuperar e o corpo dele, né, voltar ali à temperatura ambiente. Temperatura normal do corpo, né? E o que pode ocorrer, assim, se a empresa ela não conceder esse intervalo térmico, né, e não pagar esse adicional de insalubridade para esses trabalhadores que, né, realizam esses trabalhos frequentes dentro dessas câmaras frias? Certo. Uma primeira questão que pode ocorrer é esse empregado ele se sentir ali, né, realmente que está sendo lesado. Sim. E ele querer rescindir o contrato de trabalho dele. Então, isso acontece normalmente por um
pelo processo judicial por uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Então, o trabalhador, porque se sentiu lesado, ele pode solicitar isso. Além disso, aí ele vai, se tudo correr bem no processo, ele será dispensado sem justa causa do trabalho. Além disso, pode gerar também horas extras, a ausência do intervalo térmico. Ele vai ter que receber por aquele período e, às vezes, porque ele não teve esse período, vai gerar horas extras, que gera reflexos ali nas verbas do trabalho. Então, vai gerar reflexos em 13º, em férias, né? Esse valor vai ficar maior. Adicional de insalubridade, ele também pode ser obrigado a pagar, a empresa pode ser obrigada a pagar, o que gera também reflexos. Pela empresa não obedecer aí essas normas de saúde e segurança do trabalho, o empregado ou a pessoa trabalhadora, ela pode ficar doente. Então, pode ter algum tipo de lesão ou algum tipo de doença respiratória. Então, dependendo das consequências, pode gerar ali uma indenização para essa pessoa, tanto, né, por danos materiais, que são aqueles valores que a pessoa vai ter com a doença, às vezes medicamento, ou às vezes se causou uma lesão e essa pessoa perdeu parcialmente algum movimento, por exemplo, ela vai ser indenizada por isso. E pode também ter dano moral, certo? Por causa dessa não concessão dessas normas de saúde e segurança do trabalho que a empresa deveria ter feito. Entendi. E assim, eu gostaria assim, de saber como que se configura, né, nessas empresas que são associadas, geralmente, porque a Friboi tem muitas empresas que são associadas. E como que pode se configurar essa responsabilidade solidária, né, entre os frigoríficos, entre as empresas terceiras? Certo. O que acontece muitas vezes na prática a empresa, né, quer terceirizar determinado local ou ambiente de trabalho. Então, ela contrata uma prestadora de serviço, essa prestadora vai fornecer esses empregados para a empresa e esses trabalhadores, essas pessoas trabalhadoras vão prestar serviço ali, vamos supor, aí na JBS. Se essas pessoas elas não têm intervalo, se essas pessoas elas não têm fornecido o adicional de insalubridade, se elas entrarem na justiça, essa prestadora de serviço ela vai ser responsabilizada primeiramente ao pagamento dessas verbas. Caso ela não arque com essas verbas, a pessoa pode pedir para a JBS, né, que é essa empresa que foi a tomadora de serviços, efetuar esses pagamentos. Isso são verbas trabalhistas, que a gente chama de horas extras, adicional de insalubridade. Agora, caso essa pessoa venha a ficar doente ou ela sofra um acidente de trabalho ali naquele ambiente, a pessoa ela vai poder processar as duas empresas e a pessoa ela vai poder receber das duas empresas ao mesmo tempo. Então, a diferença que a gente tem dessa solidariedade é que nesses casos de acidente, você pode entrar tanto diretamente só contra a JBS ou só contra outra empresa ou contra as duas juntas e elas vão responder ao mesmo tempo. Diferente das verbas trabalhistas, que a gente tem ali uma preferência. Primeiro a prestadora de serviço e depois a tomadora. Sim, entendi. E assim, Lara, os trabalhadores eles exercem, né, atividades na câmara fria de forma intermitente, né? E também eles têm esses direitos? Não. Sim, o que acontece? Vai depender muito do caso. Porque existem aqueles trabalhadores que entram muito rapidamente ali na câmara fria, né? Então fica um tempo muito reduzido. Vamos supor que no dia ela entra, fica 2 minutos e não entra mais. Ou às vezes até entra um pouco mais, mas fica 1 minuto, né? Então assim, a gente tem que esse é um tempo extremamente reduzido para a pessoa ter ali direito a um intervalo de recuperação térmica ou até o direito de insalubridade, porque ela não expõe o corpo dela de uma forma que ela está sendo efetivamente lesada. Como geralmente acontece nos mercados, né? Geralmente Exato. As pessoas entram para pegar alimentos ali muito rápido, então nesses casos a gente não poderia incluir esses direitos. Isso, assim, em geral não, mas quem tem que analisar isso, caso ocorra um caso desse, Sim. vai ser o juiz ali no judiciário, vai um perito, vai avaliar esse tempo de entrada, de saída. Agora, o que a gente vê na prática é que muitas empresas colocam esses trabalhadores para ficar nessa variação, né, entra e sai, mas não pagam e elas também não se atentam ali
E elas fazem isso justamente para não pagar, né? Para realmente gerar essa dúvida. Mas se a gente tem um trabalhador que ele passa grande parte do seu período entrando e saindo, e grande parte da jornada nesse ambiente, ele provavelmente vai ter sim esse direito. Mas realmente são técnicos ali, peritos, que vão ter vão poder avaliar se ela vai ter direito ou não. Claro, entendi. E assim, vamos para a última pergunta, né? O que essas violações, assim, submetidas nesses trabalhadores degradantes em frigoríficos, elas podem se enquadrar em trabalhos escravos? Olha, realmente algo muito específico. O que o nosso Código Penal ele fala sobre trabalho escravo? Eu chamo trabalho escravo, né? A lei chama trabalho análogo à escravidão. Mas eu, como estudiosa desse tema, entendo que a escravidão ela permanece desde que aquela lei veio, né? A gente não teve uma mudança assim. Mas no imaginário das pessoas, elas entendem que trabalho escravo é realmente aquela pessoa acorrentada, né? Que sofre agressões físicas e tudo mais. Chicotadas, exato. Fica no imaginário. E não é isso, né? Na prática que a gente vê hoje. Então, o nosso Código Penal, ele fala que as pessoas submetidas a condições degradantes, a jornadas exaustivas, que tem a sua locomoção ali proibida, né, vedada, restrição da sua locomoção, elas são pessoas que podem cometer o crime de trabalho análogo à escravidão, né, como a lei determina. Então, no caso, a gente teria muito que avaliar, no caso da JBS especificamente, né, o Ministério Público entrou com uma ação coletiva, tiveram um táxi, né, para certificar ali todo o ambiente de trabalho e o que esses trabalhadores estavam submetidos, qual que era a jornada degradante. Então, além ali da jornada extraordinária que a gente fala, da não concessão das pausas, das horas extras não pagas, de às vezes o empregado estava doente e ter seus direitos restringidos, de não poder ir ao banheiro, de não ter água salubre para beber. Então, assim, essa série de questões, elas tornam, sim, um ambiente degradante e, na minha opinião, mas não sou juíza, seria, sim, categorizante de um trabalho escravo. Isso, como a lei determina, análogo à escravidão. Então, assim, realmente depende muito caso a caso, mas é muito importante a gente ter consciência de que o trabalho escravo, ele não é só quando tem aquelas situações que a gente vê em filme ou tem no nosso imaginário de muito tempo, que grandes empresas, né, podem sim submeter os seus trabalhadores nessas pequenas, nem são pequenas, são muitas, mas são muitos pequenos detalhes que tornam aquela situação um trabalho escravo. Obrigada, doutora. Obrigada a você, adorei, muito obrigada. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho e antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos especiais. Primeiramente, quero agradecer ao nosso professor Marcos Reis pela rica oportunidade que ele nos deu de realizar esse trabalho. Muito obrigada por todo o suporte, por toda a direção e por todo o apoio que o senhor nos deixou. Também quero deixar aqui o meu agradecimento, né, aos nossos convidados, Lara Nogueira e Rafael Barros. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite e fazer parte, né, do nosso trabalho. Foi muito importante a presença de vocês. Muito obrigada. E por fim, agradeço todos os alunos, colaboradores que participaram da produção desse trabalho. Foram todos muito essenciais para a realização desse trabalho. E é isso. Até uma próxima. Beijos.